Olá, aqui é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 3 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 4º ano do Ensino Fundamental. Antes de resolver as atividades da semana 3, eu gostaria de conversar com você sobre 3 conceitos e as representações desses conceitos em geometria na forma de desenhos. Os conceitos são reta, semirreta e segmento de reta. Muito fácil. Primeiramente a reta. A reta não tem início e nem fim. Como a gente não consegue desenhar uma coisa que não tem início nem fim, a gente desenha uma parte e nós utilizamos essas setinhas, tá vendo? Nos dois sentidos. E isso indica pra gente que essa reta ela é infinita, ou seja, ela não começa em nenhum ponto e não termina em nenhum ponto. Ela é infinita nos dois sentidos. E veja aqui que eu desenhei algumas outras retas em posições diferentes. Por quê? A reta pode ocupar qualquer posição. Semirreta. A semirreta tem início, mas não tem fim. Na geometria, a gente utiliza, para falar do início da semirreta, a gente também utiliza a palavra origem. A origem é o início da semirreta. Então, em vez de falar tem início, mas não tem fim, a gente também pode falar ela tem origem, mas não tem fim. E como que isso é indicado nas representações com desenhos? A gente faz um pontinho no início, e no sentido onde a semirreta continua infinitamente, a gente coloca uma setinha. Você pode ver aqui que existem semirretas começando em pontos diferentes e seguindo em vários outros sentidos, porque não existe uma posição fixa para elas também. E existe também o segmento de reta. O segmento de reta, ele tem início e ele tem fim. Como que a gente representa isso nos desenhos? A gente faz um pontinho no início, desenha o segmento e aí faz um pontinho no final. Isso é só para indicar onde é o início e onde é o fim. Mas existem alguns livros em que os segmentos de reta não possuem essas marcações de pontinhos no início e no fim. Nesses casos, o que se entende é que se não há setinhas, apontando que o desenho ele segue infinitamente nos dois sentidos, é porque aquilo ali é um segmento de reta. Agora sim vamos falar sobre ângulos. O que é um ângulo? Aqui nós temos o significado disso. O ângulo é uma medida da abertura entre duas semirretas de mesma origem, ou seja, de mesmo início, ou também a gente pode falar isso entre dois segmentos de reta que têm o mesmo início, que têm a mesma origem. Na maior parte dos livros em que esse assunto aparece, lá está dizendo só essa primeira parte, que é a medida da abertura entre duas semirretas de mesma origem. Mas não é errado a gente falar que o ângulo também pode ser a abertura entre dois segmentos de reta que tem a mesma origem. E aqui temos uma informação adicional. O ângulo pode ser medido em graus. Ele também pode ser medido de outra forma, mas no ensino fundamental a medida em graus é a medida mais comum dos ângulos. Agora observe que quando dois segmentos de reta ou duas retas se cruzam, a gente também tem a formação de ângulos. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos dois segmentos de reta e nós temos a formação de 4 ângulos no local onde esses segmentos se cruzam. Nessa outra imagem, nós temos duas retas que são perpendiculares. Por quê? Onde elas se encontram, nós temos a formação de 4 ângulos retos, de 4 ângulos de 90 graus. E agora que você já sabe que o ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas ou dois segmentos de reta de mesma origem, quero te perguntar o seguinte. Você tem aqui o ângulo A e o ângulo B. Qual dos dois é maior? Se você prestou mais atenção aqui nos desenhos das semirretas que têm a mesma origem, você pode ter achado que o ângulo A é maior. Mas se você prestou atenção na coisa certa, que é na abertura entre essas semirretas, com certeza você deu a resposta certa, o ângulo B, porque a abertura aqui é muito maior no ângulo B do que no ângulo A. Agora nós vamos aprender a classificar ângulos de acordo com as suas medidas. O primeiro ângulo sobre o qual vamos falar é o ângulo reto. O ângulo reto mede exatamente 90 graus. A gente já vem falando sobre os ângulos retos nas aulas das semanas anteriores, porque os ângulos retos eles aparecem no encontro entre retas perpendiculares. Mas uma informação interessante é que a gente não precisa ter retas ou semirretas ou segmentos de reta, um na horizontal e outro na vertical para formar ângulos retos. Porque o ângulo é a medida da abertura entre as duas semirretas ou os dois segmentos de reta. Então, a gente pode ter aqui nesse caso, olha, duas semirretas que não estão uma na horizontal e outra na vertical, mas a abertura entre essas duas semirretas pode ser medida
e isso é igual a um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então o ângulo reto mede exatamente 90 graus. Mas nós temos o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo que mede mais de 90 graus e menos de 180 graus. Ou seja, aqui, no caso, temos duas semirretas em cada um dos desenhos. Essas semirretas elas estão bem mais abertas do que quando a gente tinha os ângulos retos. E eu fiz dois desenhos aqui para mostrar que os ângulos podem aparecer em posições as mais diversas. Mas por que eu disse que o ângulo obtuso ele tem que medir mais de 90, mas menos de 180 graus? Porque o ângulo de 180 graus, e essa é uma informação adicional para você, o ângulo de 180 graus ele é chamado de ângulo raso. Então, o ângulo obtuso ele tem que ser maior do que 90 graus, mas ele não pode ser igual a 180 graus. Ele tem que ser menor do que 180 graus. Porque 180 graus a gente tem um ângulo raso. E se o ângulo obtuso mede mais de 90 graus, ou seja, mede mais do que um ângulo reto, a gente tem um ângulo agudo que mede menos de 90 graus. Observe aqui que eu desenhei 3 ângulos agudos em posições diferentes. Compare aqui a abertura dessas duas semirretas com essa abertura aqui do ângulo reto. As 3 aberturas são bem menores, não é verdade? Está claro? Então, ângulo reto, exatamente 90 graus. Nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. O obtuso mede mais de 90 graus, mas menos de 180, porque 180 é o raso. E o ângulo agudo mede menos de 90 graus. Agora vamos fazer então a atividade 1. Observe o desenho abaixo e identifique nele ângulos retos, circulando de azul. Coloquei aqui um lembrete. Ângulos retos medem exatamente 90 graus. Ângulos agudos circulando de vermelho, coloquei um lembrete, ângulos agudos medem menos de 90 graus. E ângulos obtusos circulando de verde, ângulos obtusos medem mais de 90 graus, está aqui também um lembrete. E eu vou começar dos ângulos retos, circulando de azul. Nós temos muitos ângulos retos. Veja aqui nas janelas, nós temos vários ângulos retos. No encontro aqui das paredes com o telhado, no encontro das paredes com o chão, na porta, nós temos muitos ângulos retos aqui. E eu começo então na janela. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui também nós temos um outro ângulo reto, aqui outro, aqui outro. Nessa parte de cima nós temos um ângulo reto desse lado, nessa outra parte nós temos um outro ângulo reto aqui. Aqui no meio nós temos 4 ângulos retos, certo? Aqui embaixo nós temos um ângulo reto nessa direção, um ângulo reto nessa direção também. Nessa parte aqui nós temos um ângulo reto nessa direção, um ângulo reto desse lado, e aqui em cima temos um ângulo reto desse lado e um ângulo reto desse lado. Vamos para outra janela. Um ângulo reto aqui, a ideia vai ser a mesma. Outro ângulo reto aqui, outro aqui, outro aqui. Nós temos 4 ângulos retos aqui no encontro dessas duas linhas que estão desenhadas. Em cada cruzamento aqui também nós vamos ter 2 ângulos retos. Tá vendo? Olha, 2 ângulos retos, um em cada lado. Um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui. Agora vamos para a porta. Temos um ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui, outro ângulo reto aqui. Agora vamos para a parte de cima aqui nas paredes. Temos aqui um ângulo reto, outro ângulo reto, temos outro ângulo reto aqui e outro ângulo reto aqui também. E aqui também nós temos outro ângulo reto e aqui outro ângulo reto. Agora vamos na parte inferior aqui das paredes, olha. Aqui nós temos um ângulo reto, aqui nós temos outro ângulo reto, aqui temos outro ângulo reto, aqui temos outro ângulo reto, aqui outro ângulo reto e aqui também. A sensação que a gente tem é que essa reta aqui ela não está muito perpendicular a essa outra, mas eu acredito que a intenção aqui era que esses ângulos realmente fossem retos. Por isso estou marcando aqui de azul. Agora que nós marcamos os ângulos retos, que medem exatamente 90 graus, vamos marcar os ângulos agudos, aqueles que medem menos de 90 graus. Veja essa abertura aqui. Ela tem menos de 90 graus, então isso aqui é um ângulo agudo. Do lado de cá também, nós temos a mesma abertura, menor do que 90 graus, também é um ângulo agudo. Observe nessa parte aqui central do telhado. Nós temos aqui até um triângulo, não é verdade? E os 3 ângulos que aparecem aqui dentro, os 3 ângulos são ângulos agudos, porque a abertura entre esses segmentos de reta
Essas aberturas são menores do que 90 graus. E tem mais ângulo agudo, olha só. Essa abertura aqui, ela mede menos de 90 graus. Da mesma forma, essa abertura aqui também, ela é menor do que 90 graus. Pronto, agora vamos finalmente marcar os ângulos obtusos, ou seja, aquelas aberturas que medem mais de 90 graus. Olha aqui em cima, nós temos duas aberturas, uma em cada lado, e essas duas aberturas, elas são aberturas maiores do que 90 graus, representam ângulos obtusos, então vamos circular de verde. Veja agora essas duas aberturas. Essa abertura que eu estou mostrando aqui, ela é maior do que 90 graus, então aqui nós temos um ângulo obtuso, e da mesma forma, a abertura entre esses dois segmentos de reto aqui também é maior do que 90 graus, temos aqui um ângulo obtuso. Olha, a atividade não pedia para a gente identificar todos os ângulos retos, todos os agudos e todos os obtusos. Mas aqui eu acho que a gente fez isso. Nós marcamos todos os retos, todos os agudos e todos os obtusos, pelo menos aqueles que estão visíveis para mim. A atividade 2 diz o seguinte: agora dê um passeio pela sua casa e veja onde você encontra ângulos. Desenhe aqui o que você encontrar. Essa é uma atividade que você deve fazer aí observando o que tem na sua casa, mas eu vou te mostrar algumas coisas que você pode encontrar aí e perceber ângulos nessas coisas. Olha só, nós temos uma tesoura aqui. Observe essa abertura aqui das pontas da tesoura. Forma um ângulo agudo. Veja nesse cabide. Essa abertura superior é um ângulo obtuso, um ângulo que mede mais de 90 graus. Mas essas aberturas laterais aqui representam ângulos agudos, ângulos que medem menos de 90 graus. Você também pode observar ângulos aqui no prendedor de roupas, nessa abertura das escadas. Aqui nesse computador nós temos um ângulo reto indicando a abertura entre a tela e a parte do teclado. Isso aqui é uma luminária de mesa. Nós temos aqui, ó, entre esses pedaços de madeira que dão suporte à lâmpada, nós temos aqui também uma abertura com um ângulo que é maior do que 90 graus. As janelas da nossa casa. Aqui também, nesse exemplo, nós temos ângulos retos. Nesses 4 cantos aqui, nós temos esses ângulos retos. E observando os ponteiros de um relógio, nós conseguimos também identificar ângulos entre esses ponteiros. Nós podemos ver ângulos até nos corpos dessas duas pessoas. Nós temos aqui 2 bailarinos. Olha a abertura entre as pernas dessa bailarina. Nós temos aqui um ângulo agudo. Observe agora a abertura de pernas desse bailarino. Lembra a gente de um ângulo reto, talvez um pouquinho mais do que 90 graus, mas lembra bastante a gente de uma medida de um ângulo reto. Esses são só alguns exemplos. A ideia é que você pense, observe o que tem na sua casa e veja onde há ângulos. A atividade 3, que é a última atividade, diz o seguinte: desenhe nos geoplanos abaixo os ângulos reto, agudo e obtuso. E como a atividade citou o que é um geoplano, vamos ver aqui. Geoplano é uma ferramenta importante para o ensino de geometria plana. O objeto é formado por uma placa de madeira onde são cravados pregos, formando uma malha composta por linhas e colunas dispostas de acordo com a figura a seguir. Se você olhar bem essa imagem, você até consegue ver alguns desenhos feitos nesse geoplano. Aqui nós temos geoplanos virtuais. Nós não temos pregos, mas nós temos os pontinhos que indicam essas marcações. Nesse primeiro geoplano vamos desenhar ângulo reto, nesse segundo ângulo agudo e nesse terceiro ângulo obtuso. Ângulo reto tem medida de 90 graus, medida exata. Então veja esse desenho que eu vou fazer aqui agora. Ligo aqui e aí ligo aqui. Esse ângulo que foi formado ali, esse ângulo aqui, é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. Eu vou fazer um outro desenho agora de ângulo reto, em outra posição desses segmentos de reta, olha só. Se eu ligo aqui e depois ligo para cá. Essa abertura aqui, a gente pode ver, é uma abertura que forma um ângulo de 90 graus também. Mas esse desenho aqui que eu vou fazer também indica um ângulo reto, quer ver? Ligo aqui. Depois ligo nessa direção. Essa abertura aqui, ela também é uma abertura de 90 graus. A gente tem aqui também um outro ângulo reto. E o ângulo agudo, você lembra? O ângulo agudo mede menos de 90 graus. Então a abertura tem que ser menor do que a de um ângulo reto. Veja esse desenho aqui. Vou ligar nessa direção e agora vou ligar nessa direção. Essa abertura
entre esses dois segmentos de reta é um ângulo que mede menos de 90 graus, é um ângulo agudo. Vamos fazer outro em outra posição? A gente pode ter também assim, olha, ligo daqui até aqui e depois ligo nessa direção, por exemplo. Veja, essa abertura aqui também é uma abertura menor do que 90 graus. E o ângulo obtuso, está lembrado? É aquele que mede mais do que 90 graus, mas menos do que 180 graus. Então é uma abertura maior do que a de um ângulo reto. Vamos ver aqui? Por exemplo, se eu ligo até aqui e daqui eu ligo nessa direção. Veja, essa abertura aqui é uma abertura maior do que a de um ângulo reto. Então esse é um ângulo obtuso. Vou fazer agora em outra direção. Veja, se a gente liga aqui e depois a gente liga nessa direção. Essa abertura é uma abertura maior do que a de um ângulo reto, é uma abertura maior do que 90 graus, então aqui a gente tem também um ângulo obtuso. Olha, eu acho que deu para entender e praticar bastante sobre os ângulos retos, agudos e obtusos, não é verdade? Então é isso. Aqui a gente encerra as atividades da semana 3 do PET do 4º ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no YouTube e também no Telegram. Se você gostou desse vídeo e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até o vídeo com a resolução das atividades da semana 4. Tchau, tchau!